Olá, seja bem-vindo ao Senar RioCast. Eu sou Maíra Salsa, analista de comunicação do Senar Rio. Hoje o nosso bate-papo é sobre lúpulo, um cultivo que vem ganhando cada vez mais espaço entre os produtores rurais. Para conversar sobre o tema, recebemos Tereza Yoshiko, pioneira no desenvolvimento do lúpulo brasileiro, responsável pela legalização da planta no Brasil, além de ser a criadora do viveiro Ninkasi. Tereza, seja muito bem-vinda ao Senar RioCast. Oi, Maíra, prazer é meu, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz de poder estar aqui participando com vocês. Obrigada, a gente que agradece. Vamos começar aí bem do início, né? Quando você começou lá em 2017, né, na produção de lúpulo, você imaginava que a planta teria o crescimento no mercado brasileiro que vemos hoje? Eu esperava que fosse dessa forma assim, né? Na verdade, o que foi feito foi montar uma estratégia que a pesquisa caminhasse junto ao produtor, né? Por ser uma cultura muito nova, nós sabíamos que teríamos vários gargalos, várias coisas que nós não sabíamos, né? Por exemplo, as pessoas, quando começaram a cultivar algumas plantas de lúpulo, usava o mesmo manejo que o mercado europeu utilizava, esquecendo que nós estamos no país tropical, né? Então, os nossos problemas são totalmente diferentes dos problemas que eles têm lá, né? E por isso, começou aqui no Rio o movimento de montar uma rede de pesquisa de lúpulo. Nela participa várias entidades, várias universidades, tipo a Embrapa, a Embrapi, as universidades como a Universidade do Paraná, onde todo mundo acompanhava ali os problemas dos produtores, tentando minimizar tudo isso, né? E eu acredito muito que foi isso que fez com que a cultura se desenvolvesse de uma forma tão rápida. Teve uma força abraçal aí, né? Várias entidades unidas para chegar ao mercado, né? A ter esse olhar com o mercado que tem hoje. E segundo dados da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, o país já tem quase 112 hectares plantados, distribuídos entre o Sul, Sudeste e o Distrito Federal. É isso mesmo? E como você enxerga o mercado de lúpulo no Brasil atualmente? Então, eu acrescentaria nesses dados a parte do Nordeste, porque ali tem se desenvolvido muito bem, sabe? Tanto que quando nós começamos essa rede de pesquisa, o viveiro do muda desde o norte até o sul para ver o comportamento dessas plantas, né? E a parte do Nordeste tem se destacado muito. Em que estados, mais ou menos? Digamos que poderia citar algum estado que já tem essa produção? Sim, tem ali Alagoas, tem Recife, tem umas entidades de pesquisa de lá também que estão investindo nisso tudo. Por exemplo, a Universidade de Ceará, ele tem feito várias pesquisas de uso dos componentes do químico do lúpulo, né? E aí ele tem feito muita parte do fitoterápico. Vamos até chegar nesse ponto aí do fitoterápico. Mas hoje o Brasil ainda importa cerca de 97% do lúpulo que consome, o que representa algo em torno de 680 milhões de dólares por ano, né, segundo os dados. O que ainda falta para o país alcançar a autossuficiência na produção desse insumo? Eu acho importante ressaltar, Maíra, que esses números, né, que 680 milhões de dólares por ano, ele é um número baseado lá. E aí isso quer dizer o quê? Que aí a gente ainda tem, em cima disso tudo, a despesa de importação, né? Se a gente for considerar tudo isso, ele ainda dá quase 40% a mais do que esse valor ainda, né? Mas nós, produtores, precisamos sempre lembrar que o mercado consumidor é uma indústria. E o que isso significa? Que em um padrão de produtos que já os atende. Ou seja, o produto importado atende eles, né? Nós podemos atender o mesmo mercado que eu quero dizer,
que para nós atendermos esse mesmo mercado, nós precisamos de qualidade e quantidade de produto. Mas lembrando também que os produtos importados chegam ao nosso mercado com 1 a 2 anos já colhidos. E no nosso caso, né, o nosso produto aqui ele vai estar sempre fresco. E isso faz toda a diferença na fabricação da cerveja. Verdade. Muda totalmente, né, o resultado do produto. E isso é uma coisa assim, já testada, né? Nós pegamos os produtos, levamos em várias cervejarias, pedimos para eles fazerem de várias formas, né? E eles falam que realmente faz muita diferença, principalmente na parte do aroma, né? Que o aroma, não desmerecendo os produtos importados, lógico, mas se formos comparar o produto importado com o nosso produto, por ele ser fresco, ele dá total diferença no produto final. E na sua visão, assim, o que falta para o país alcançar essa autossuficiência na produção? Ter mais pessoas querendo plantar aquilo tudo, né? Querer investir na cultura. E dali, porque o que acontece hoje? As pessoas pensam assim, vou plantar. E aí, na hora dele colher, que vem o grande problema dele hoje, que é o grande gargalo, né? Como processar esse produto. Porque a partir do momento que você colhe ele, até você fazer o processamento todo, antes dele começar a oxidar, você tem em torno de 8 horas. Então, durante 8 horas que você cortou a planta, você tem para separar os cones, secar ele, e pelletizar ele, né? Entendi. E aí é interessante você tocar nesse ponto, que eu queria até passar entrar na questão do produtor rural, né? O produtor que quer começar, né? O que ele precisa investir? Ele precisa investir em muita tecnologia desde o início, ou dá para começar de forma mais simples, com recursos mais acessíveis? A parte mais dispendiosa dela é a parte do pós-colheita, dos equipamentos, né? Por exemplo, uma planta de lúpulo, ele dá em torno de 1.000 a 1.300 cones. Você imagina tirar isso um por um, com a mão de obra, a nossa mão de obra. E aí, para isso, ele vai precisar de equipamento que faça isso para ele, em vez dele fazer isso manualmente. Então, ele vai precisar de um equipamento que possa atender isso, né? Então, e não são equipamentos baratos. O que eu costumo sempre falar é que é para elas pegarem isso e tentar plantar próximo a outro produtor, onde eles possam dividir esse mesmo equipamento, né? Além disso, né, a gente tem a questão da colheita, o lúpulo ele exige alguns cuidados específicos. De uma maneira geral, quais os maiores desafios que o produtor enfrenta ao decidir plantar lúpulo e viver disso como base? Ou ele consegue, por exemplo, ter lúpulo e também ter outro tipo de produção? Então, o lúpulo, ele requer cuidados como qualquer outro cultivo, né? E o grande desafio do lúpulo é o manejo. Por quê? Ele é uma planta que ele cresce até 15 centímetros por dia. Então, se você erra no manejo dele, né? Porque ele precisa ser muito pontual. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, a poda e a condução da planta. Se fazemos isso no momento errado, ele pode comprometer a produtividade. Por quê? Porque em poucos dias ele pode chegar a 1 metro, né? É uma planta que vai chegar até 6, 7 metros de altura. E aí imagina que você tem uma planta com 20 centímetros para você fazer a poda, escolher qual que é o que você vai conduzir no sisal, ir lá e conduzir a pontinha dele e enrolar no sisal. É uma coisa fazer ele com 20 centímetros. Então imagina que você tem que fazer isso quando ele já estiver com 1 metro de comprimento. Primeiro que ele vai estar no chão, você pode quebrar o meristema dele comprometendo a planta. E aí você não vai conseguir escolher qual que vai poder ser sal, né? Então o manejo dele de forma pontual é o grande segredo.
Normalmente as pessoas colocam a largura de uma fileira de lúpulo para outra é de 3,5 a 4 metros. E aí, na entre-safra, você pode colocar alguma outra planta ali, cultivar ele, e dependendo da planta que você coloca, ainda serve como adubação verde para o lúpulo. E o que você diria para um produtor interessado em começar a cultivar o lúpulo, assim, de imediato? Se alguém chegasse para você e perguntasse, né, quais foram os principais aprendizados ou até erros que você destacaria para quem está começando? Eu destaco sempre o seguinte: antes de você plantar, vai conhecer o mercado que você quer atingir. Porque você precisa saber para quem você vai vender o seu lúpulo, né? Fazer uma pesquisa com as principais cervejarias, ver quais são as variedades que ele mais utiliza. Porque, por exemplo, eu aqui no viveiro eu tenho 46 variedades de lúpulo. Vou dar um exemplo de uma. Digamos que você resolva plantar o lúpulo Cascade. E as cervejarias na sua redondeza, todas elas, o que mais utiliza é o lúpulo Sais. Você vai ter um produto, um campo de um Cascade, que não vai ter utilidade para aquelas cervejarias que estão próximas a você. Então, assim, essa pesquisa de mercado é uma das partes mais importantes antes de começar qualquer cultura, né? E uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazer é assim: você tem 46 variedades, então vou plantar umas 10 e ver qual que melhor sai na região. Essa pesquisa toda já foi feita, né? A gente sabe mais ou menos qual a variedade que vai dar melhor ou pior para cada região, dependendo da altitude, do clima e de tudo mais. E aí, o que eu falo se especialize numa variedade. Porque, por exemplo, você fez a pesquisa de mercado, já viu que naquela região as cervejarias gostam e utilizam muito o lúpulo Sais. Em vez de você pegar 10 variedades e querer plantar, plante aí uma, né, aquela variedade, ou 2 no máximo, e se especialize naquilo ali, para você ficar bom no manejo, na qualidade daquele lúpulo, porque o lúpulo, ele é medido a qualidade dele pelos alfa-ácidos dele. Então, por exemplo, não adianta nada você produzir 1.000 quilos e der uma quantidade de alfa-ácido baixo, que aí o cervejeiro também não vai querer comprar. Mas a partir do momento que você pega uma variedade, se especializa nela e consegue fazer ela produzir com qualidade e quantidade, você vai ter o melhor dos mundos, né, dentro daquilo ali. Exato. E no início da conversa, você até falou da questão do lúpulo como fitoterápico. Não sei se foi bem o que eu entendi, mas é que geralmente o lúpulo ele é lembrado mais como uma matéria-prima da cerveja. Mas você pode explicar um pouco a possibilidade de aproveitamento dessa planta? O que é o lúpulo, né? Ele é um bactericida natural. Então, além da cerveja, ele tem mais dois mercados bons aí. É que ele é muito utilizado no mercado sucroalcooleiro, no controle de micro-organismos na hora da fermentação da cana-de-açúcar, né? E esse é um mercado muito grande. Então, segundo alguns dados, o pessoal ainda está levantando, né, pesquisando e tudo, segundo alguns dados, ele é tão grande cervejeiro. Só que em vez dele ser utilizado como pellet, que é o que o cervejeiro utiliza, ele é utilizado como extrato para esse mercado sucroalcooleiro, né? Uhum. E o outro mercado dele é o fitoterápico, porque dentro da composição do lúpulo, a composição química dele, ele tem componentes que ele ajuda no controle do câncer, no controle de diabetes, funciona como antioxidante. Então, esse mercado farmacêutico, ele tem explorado muito todos esses componentes, e nós também temos feito várias pesquisas com universidades e algumas entidades para o uso dele e o controle de como que isso é feito. E aproveitando aí sua expertise no lúpulo, queria lembrar também que a Tereza gravou um curso aqui para o Senar Rio, um curso sobre o cultivo de lúpulo. Eu queria que você contasse um pouco, se puder adiantar,
o que que o aluno, né, o que que o participante vai encontrar no conteúdo? O que que ele vai estudar? A elaboração dele levou mais de 6 meses. Por que eu digo isso? Porque foi feito de uma forma bem pensada, é, 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 de uma forma assim, com muito carinho, né? De uma forma bem didática, onde o produtor poderá aprender desde as mudas até o pós-colheita, né? Nesse curso, falando de mercado, de todos os mercados que você pode atingir vendendo esse produto, do manejo do campo, dos equipamentos disponíveis hoje no mercado. Então, ele dá um curso muito completo, onde o produtor ele vai ter uma visão do que é realmente o lúpulo, desde o mercado até o produto final, na hora que você vai fazer a venda. Conversando com você, dá para perceber o quanto que você gosta desse tema, o quanto você estuda. Você escreveu um livro, se você puder contar um pouco sobre esse livro. E aí eu queria que você recapitulasse, assim, olhando para a sua trajetória, você acredita que investir na produção de lúpulo foi uma decisão acertada na sua vida? E quais as surpresas e lições dessa jornada você tem até aqui? Olha, ela foi acertada, com certeza, e eu gosto muito do que eu faço, né? Trabalhar com lúpulo é muito prazeroso. Agronomicamente falando, você imagina você ver uma planta, se você ficar olhando, então você consegue ver ela crescer. Porque uma planta que cresce em torno de 15 centímetros por dia, não é qualquer planta, né? Eu tive grande, porque assim, pela parte de eu ter conseguido fazer a legalização da planta no país, teve uma demanda muito grande, hoje pedindo que eu divulgasse a cultura. Fosse fazer palestra, fazer várias coisas. Imagina, e assim, para mim foi um grande desafio, porque falar em público para mim é uma coisa muito difícil. Fazer uma palestra de uma coisa que eu gosto tornou tudo isso muito fácil, né? De estar ali perante as pessoas. O lúpulo, ele assim, quando você começa a trabalhar com ele, você realmente se apaixona. Primeiro pela parte, como eu já disse, agronômica, mas também no final, quando você vê uma flor, né, um cone, você abrindo e ele te dando todos aqueles aromas, você conseguindo sentir todo o resultado do trabalho que você fez, é muito gratificante, com certeza. Para encerrar, eu queria saber se você quer deixar algum recado para o produtor, para quem tem um interesse no cultivo do lúpulo, além desses conselhos que você já trouxe, de estudar o mercado, o que você apontaria para eles, assim, um norte que você daria? Uma muda de lúpulo, ele vai durar, ele é uma planta perene. Então, ele vai ter uma durabilidade de 15 a 20 anos, dependendo do manejo e cuidado que você vai ter com ela. Eu digo isso, ela produzindo em quantidade, né? E ela, por ser uma cultura muito nova, ela ainda, né, apesar de já terem 8 anos, ainda é uma planta muito nova comparada às outras culturas no nosso país. Então, é muito importante que o produtor adquira essas mudas de um viveiro que seja certificado, porque depois de você ter plantado, você estar colhendo isso e descobrir que você não comprou, você comprou uma planta de lúpulo que não era aquilo que você achava que estava comprando. Primeiro, porque você vai perder o dinheiro da compra que você fez das mudas. Segundo, pelo tempo dela estar no campo, né? Então, é muito importante que você compre uma muda que seja realmente certificada. E agradeço muito o seu tempo, eu sei que é corrido, tá? Espero a gente se conversar numa próxima oportunidade. Eu te agradeço, Maíra, foi um prazer, viu? Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Aproveite para se inscrever nos cursos do Senar Rio e ficar por dentro de tudo o que acontece no agro fluminense. Siga o Senar Rio no Instagram, @SenarRJ com 2 R's, e no LinkedIn, Senar Rio de Janeiro. Até o nosso próximo encontro.